mais uma vez estamos chegando aí na sua casa com o nosso programa Cor de Rosa, nosso programa Universo Feminino. E hoje nós temos um assunto muito interessante, não desfavorecendo os demais de forma alguma, mas é bem sensível de se falar. Nós vamos falar com a doutora Marli Fronchetti e a Sandra Mesquita. A Sandra Mesquita, ela que é fundadora da Associação AMA, Associação de Pais e Amigos de Crianças com Autismo, e a doutora Marli é voluntária também nesta causa. E hoje nós vamos falar sobre o que é ser pai de autista, sobre os sintomas que o seu filho pode estar sentindo, você pode conhecer alguém. E hoje a gente vai estar com esse assunto. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco, doutora Marli. Sandra também, ela é psicopedagoga e voluntária ali, militante na associação, e também a doutora Marli, que é outra voluntária, e ambas têm a experiência de conviver em casa com os filhos. A doutora Marli tem um filho autista, certo? Sejam bem-vindos ao nosso programa. Obrigada. Seja bem-vinda. Então, nós vamos já começar falando. Fala um pouquinho da AMA para nós. A Associação dos Autistas, especificamente, ela surgiu em 2019. Na verdade, nós acabamos tendo que comparecer, numa representação a nível de centro de atendimento aos autistas, e acabamos tendo que montar essa associação, porque só tínhamos uma representação de pais. Então, assim, começamos o grupo, que chamamos Mundo Azul, e a partir daí nós iniciamos realmente uma corrida atrás do centro, dos atendimentos. E com isso surgiram-se várias mães, no intuito realmente de garantir, de em busca do atendimento dos filhos que inicialmente elas não têm, são amparadas geralmente pelas mães aqui. E aí, em região sudeste, nós não temos essa orientação específica para as mães. Então, nós acabamos tendo que ir em busca de alguma forma, a conquista dos centros. Nós temos 3 leis, na verdade, a federal, a estadual e a municipal, mas as leis não saem do papel. Então, essa perspectiva é muito grande em relação aos centros aqui em Marabá. Então, vocês estão na luta para poder ali pedir ajuda, ajudar os pais. Sim. E as crianças. Nós temos aqui em Marabá a PAI, certo? Qual é a ajuda que vocês têm com a PAI? A criança autista, ela é considerada a pessoa com deficiência, Mas o atendimento ele é muito complexo. Por isso que existem as AMAs. Nós escolhemos justamente a AMA, que é a associação que existe nacionalmente, que é a AMA de São Paulo, E aí, a partir disso, nós acabamos tendo foco específico de um atendimento na terapia do ABA, que é exclusivo agora da política estadual de implantar esse atendimento especializado. Ou seja, sem a terapia específica, científica, para o tratamento da criança, não há eficácia, não há resultados, Fora disso, que o principal é agora a estimulação precoce. São crianças que até 1 ano e meio, elas já precisam estar laudadas, Tem as carteirinhas específicas com o neuropediatra para estar podendo fazer uma sondagem e a intervenção precoce, Nós estávamos conversando ali e assim, chegamos no assunto do profissional que nós temos aqui em Marabá. Quantos neuropediatras nós temos para atender essa demanda de crianças autistas? De mais de 400 crianças laudadas agora, Então, assim, nós temos uma neuropediatra. Olha só. Uma neuropediatra que atendeu, inclusive, nós estamos com criança até 1 ano e meio agora, 1 ano e meio bem pequena, Sem nenhum tipo de orientação, intervenção, porque as terapias são muito caras. Os exames específicos, que são os primeiros, que eles precisam tirar qualquer tipo de deficiência associada, porque o autista é uma característica comportamental, social, A senhora pode especificar para a gente os tipos? Ou pelo menos 2 ou 3? Porque temos às vezes 3 a pessoa tipos, pensa que a gente pode falar autista assim. É só aquele que está retraído, e não é bem Sim, assim, na verdade, até então, devido às mães estimularem bastante em casa, essas características elas não ficaram mais tão evidentes assim como a questão desse retraimento, As crianças olhos são mais sociáveis, a questão das mães que tentarem garantir essa condição, dessa estimulação. É um desespero, na verdade, Nós podemos destacar 3 tipos. Anteriormente era visto como síndromes de Rett, como Asperger, que pela
não percebível a deficiência da linguagem, no caso, o atraso de linguagem, né, que a gente fala da apraxia, eles acabavam se destacando, ou seja, se diferenciando, né? Hoje nós acabamos tendo que perceber os autistas que são mais dependentes, né, os mais funcionais, e devido ao grau de autismo, ele se destaca justamente por essa condição da dependência da mãe e do pai, né? Às vezes a criança que não é verbal, ela não tem a necessidade de se expressar. Isso acaba, de alguma forma, fazendo com que a mãe fique mais próxima a ela. E ainda tem os casos dos pais que às vezes não aceitam processo de resiliência. Às vezes vê os sintomas, mas tem medo de procurar também um profissional. Na verdade, acho que nenhum pai quer aceitar, né, essa condição do seu filho. E quanto mais ele acabar não perceber, a sua criança está perdendo, porque o autismo, de alguma forma, essa podagem neural, ela acaba sendo que se destacar precocemente na criança e aí ela fica sem a terapia adequada. Ou seja, quanto mais cedo o pai procurar ajuda, melhor e eficaz. Com certeza. É o tratamento. Sim, os autistas têm a evoluir, né? É muito gratificante para muitas mães e profissionais também. Quanto mais cedo a terapia, o desenvolvimento, com toda certeza, acaba sendo o que diferencial. Nós temos aqui a doutora Marli, ela também é mãe de autista, ela vai contar para a gente a experiência dela, como foi quando ela descobriu o seu filho, foi cedo, foi tardio. Conta pra gente um pouquinho. Assim, o meu caso foi uma descoberta tardia, porque meu filho foi laudado por volta dos 10 anos de idade. Porque o que acontece? Eu percebia que tinha umas características nele diferentes. Ele atrasou a fala, ele atrasou para andar, ele se atrapalhava todo na escola. E eu sempre reclamando, consultava com os médicos e falava, olha, é diferente, meu filho tinha estereotipia, aquela história de virar os braços. Aí os médicos diziam, não, mãezinha, é impressão sua. E nessa impressão a idade foi passando. Eu levei ele para Salvador fazer exames e me diziam que estava tudo bem. E eu percebia que não estava, até quando eu consegui uma neuropediatra. Na época em Marabá não tinha neuropediatra. E ela nos atendeu em Salvador, fez os testes todos, nos encaminhou psicólogo para laudar e realmente chegamos ao diagnóstico do autismo. Então, nesse momento, é meio assustador entender que você tem um filho autista. O que é o autismo? O mundo desabou. Porque aí eu tinha que entender o que era o autismo, o meu filho, por que não estava indo bem na escola, por que ele não conseguia ler, o que acontecia com ele, os medos dele. Então, é assim, eu costumo dizer que o autismo é uma caixinha que vem fechada e ela vai se abrindo aos poucos conforme a faixa etária dele. O meu hoje está com 22 anos de idade. Então, nós trilhamos muitas conquistas e muitas derrotas. Então, assim, é muito difícil. Vocês estavam falando pais de autistas. Olha, eu vejo mães de autistas. É raro um autista ter um pai que acompanhe ele. Isso é estatística. São as mães que ficam com os filhos. Normalmente os pais separam, os pais se mandam e a mãe que se vira. É muito raro você ver um pai acompanhando. Hoje está um pouquinho mais diferenciado. Por quê? Porque está tendo um laudo precoce. Como está tendo os laudos precoces, os pais estão se empenhando um pouco mais no conjunto. Mas o natural, que não era para ser natural, é a mãe ter que se virar com o filho. É muito triste. É muito triste essa realidade. Então, a mãe tem que se entender com o filho, se entender com o diagnóstico do filho, com o tratamento que vai alternando, a medicação que dá certo hoje, daqui 2 anos não dá mais. E assim vai seguindo, vai correndo atrás. O meu, com 22 anos de idade, aos 18 anos de idade que ele começou a ler, foi que nós descobrimos que ele tinha a síndrome de Irlen, que é uma síndrome comum para os autistas. Assim, quando a gente descobriu, foi uma surpresa que meu filho não conseguia ler porque a letra vinha desfocada para cima dele. Então, quando eu perguntei para ele, na frente da médica, meu filho, por que você não falou? Ele disse, mãe, eu não sabia que existia esse tipo de letra.
E a partir daí começou a se trabalhar para ver o que consegue reaver dessa perda toda. Então, nesse caminho do autista, é uma caixinha fechada, vai vir vários outros problemas que vão estar associados ao autismo. É o mundo deles que é totalmente diferente. O mundo deles totalmente diferente. Do que a gente vê da nossa visão. Totalmente diferente. E essa síndrome de Early, ela é ligada à neurovisão. Então, eu jamais ia imaginar que meu filho não lia por causa do problema de visão. Vista fraca é uma coisa, ele usou óculos a vida inteira. Agora, a gente só não sabia que ele tinha problema com a tonalidade. Então, assim, é um mundinho fechado. Hoje nós estamos de parabéns, que Marabá tem uma neuropediatra, mas é muito pouco. Nós precisamos de mais médicos, mais pessoas capacitadas para tratamento, mais clínicas especializadas, para poder essas crianças desenvolverem melhor. Porque muitos deles têm problemas com coordenação motora. E essa coordenação motora é altamente complicada se você não tratar a tempo. Meu filho teve eletroestimulação, um período que a gente fez em Salvador. Então, isso ajudou muito ele para melhorar com a coordenação motora. Então, assim, a gente sabe a dificuldade dos pais, o quanto eles precisam, o quanto é difícil esse tratamento, é sofrível. A mãe, eu costumo dizer que a mãe do autista, ela apaga a fogueira todos os dias, que é normal isso. E precisa de ajuda tanto quanto o filho. Precisa de ajuda também, porque a carga é muito pesada. Você precisa produzir rendas, você precisa estruturar a sua família, você precisa que seu filho se sinta acolhido. E é um mundo que você não foi preparada para ele, você não foi treinada, você não entende nada de autismo. Você começa a pesquisar, procurar apoio, procurar orientações. Uma consulta com a médica, a gente fica assim, nem pisca o olho para tentar absorver tudo que ela fala, entendeu? E não é só as consultas com o médico, é o acompanhamento, são as terapias, são horas e horas de terapia. Você deixa seu filho fazendo, você vai buscar, é psicóloga, é fonoaudióloga, é terapeuta ocupacional. E assim, é uma agenda toda que você tem que vencer todos os dias. E é normal isso. Eu vejo isso, porque hoje meu filho está com 22 anos de idade, então eu já trilhei bastante. Às vezes as mães vêm e me perguntam com as crianças pequenas, mas o que vai ser quando crescer? É uma incógnita. Vamos acompanhar e estar sempre próximos. Depende muito do tratamento. Muito do tratamento, muito do apoio da família. A gente percebe o quanto eles são discriminados, o quanto é difícil, o quanto essas mães sofrem. Então, a associação é um acalento para essas mães. Está longe de oferecer o que elas merecem e o que elas buscam. Mas, assim, um pouquinho de carinho, um pouquinho de atenção, eu acredito que elas conseguem receber da associação, mas elas precisam muito, muito e muito mais. A Sandra focou bastante, a gente estava conversando antes de iniciar, ela falou bastante a respeito do preconceito sofrido, que além do pai, né, abandonar, deixar os filhos, ainda também tem a família, as famílias que não aceitam aquela criança autista, e já teve casos até de família pedir para cancelar, não ir atrás de tratamento. Porque chega esse momento, né, dia 2 de abril, geralmente as mães elas se sentem incentivadas, né, para estar colocando sua criança, na verdade mostrando o diferente, né, que a criança é diferente, que ela precisa, que a comunidade ela precisa aceitar essa criança. Então as mães lutam muito por isso. E aí nós deparamos aí com uma questão de alguma forma foi uma da avó, na verdade, chegou, pediu para que ela tirasse, porque aquilo ali ela não ia aceitar, né, que é a questão do doidinho, ela não ia aceitar de maneira alguma. E essa semana ela foi acolhida no nosso grupo, no sentido de acalento, né, o porquê ela estava passando por isso, que ela via que a criança era diferente. E as professoras, elas são os principais, né? Elas começam a perceber o desenvolvimento dessa criança entre os grupos, né? E que, de alguma forma, elas chamam atenção para a mãe, ela conversa com a mãe. E são os primeiros relatórios que nós observamos na parte da terapia específica, são esses digamos assim, esses itens específicos de comportamentos, estereotipias, né?
a linguagem, esse atraso de linguagem, né? E muitas vezes o isolamento. No começo, antes da criança ter uma intervenção, ela se isola. Com a terapia, ela começa realmente a perceber, a ter a estimulação por parte de orientação do terapeuta, até na própria escola, né, que é necessário o AT, que é o acompanhante terapêutico, para estar justamente incentivando como incentivar essa parte social da criança, que ela tem uma habilidade dessa relação, desse pensar, a gente fala da teoria da mente, né, onde ela não consegue se posicionar, se colocar no lugar do coleguinha. E muitas das vezes ela tem aquela impulsão, né, então ela tem uma hiperatividade, uma comorbidade, e acaba não compreendendo essa condição social dela. E a gente precisa... Tem que ter o facilitador para poder intervir, para poder realmente ajudar e estar direcionando todos os materiais, sendo que estruturados, né, a adaptação de ensino é necessária, o programa específico de atendimento, o AT, ele faz, o psicopedagogo ele é muito importante na escola, ele não deixa como. O psicólogo na área de comportamental, ele, no caso, ele entra, ele orienta, ele observa, tanto no seu individual como no seu comportamento diante o escolar, né, faz essa orientação, intervenção, e aí tem um aplicador das terapias específicas individualizadas. Ou seja, o material, a gente fala de estrutura de ensino, mas no sentido que o ambiente é estruturado, tem que o professor, a metodologia é direcionada, o material por si não faz. Tem até esse professor ele precisa ser entendido. Para que ele possa, então, sim, se sentir... até a estrutura do ambiente onde ele está, né, a condição da localização, né, o espaço, essa orientação espacial eles não têm. Eles têm o hiperfoco também, os distratores. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o hiperfoco e sobre toda essa gama aí que é muito importante para que a gente venha aprender. Às vezes você pode não ter na sua casa, mas você conhece alguém e você pode ajudar quem precisa. Então, a gente vai para os nossos comerciais, daqui a pouco a gente volta e hoje nós teremos também aqui no nosso programa, gente, você vai aprender a confeccionar uma linda boneca de pano, a Maria. Então, fique ligadinho aí que daqui a pouquinho a gente volta.